correntes teóricas sem conhecê-las, né? Então, é preciso ler um pouco de Ferraioli e ler um pouco também sobre os escritos dos garantistas processuais. Ao longo da exposição, eu vou mostrando aqui para vocês alguns trabalhos, alguns livros que tenho sobre a mesa e que usei para preparar esse seminário. Bem, esse tema é um tema importantíssimo. Ele é um tema propedêutico, um tema de base, portanto, e eu arrisco a dizer que esses dois artigos escritos pelo Eduardo devem estar na lista de artigos mais importantes já escritos por garantistas processuais em todo o mundo. E já explico o porquê disso. Tem um filósofo brasileiro, já falecido, talvez o maior de todos eles, ainda pouco lido, mas cujo nome tem sido resgatado, chamado Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos, em uma de suas obras, ele nos mostra que a ciência, toda e qualquer ciência, estuda a parte, estuda o particular. O papel da ciência, de toda e qualquer ciência, é o saber organizado do regional, do particular. Então, a ciência tem esse objeto, que é o particular, e ela nunca transcende o seu objeto. Dito isso, fica claro que esse trabalho de diferenciação das duas correntes teóricas nos ajudam a particularizar o particular, nos ajudam a identificar a identidade, ou seja, esse estudo voltado à diferenciação do garantismo processual do garantismo ferraioliano nos ajuda, nos permite a isolar o objeto de estudo da ciência chamada garantismo processual e também o objeto ou os objetos de estudo da ciência chamada garantismo ferraioliano. Por isso que esses dois artigos são muito importantes, né? Quero aqui abrir um parênteses para contar uma historinha para vocês. Anos atrás, nós que estávamos envolvidos com o garantismo processual brasileiro que eclodia, né? Que surgia, que nascia, de repente começamos a receber algumas críticas que achávamos bem estranhas, porque as críticas vinham e elas não se identificavam perfeitamente ou não se identificavam com nada daquilo que o garantismo processual professa, defende. Então, a nossa intuição acendeu a luzinha amarela. E logo a gente percebeu que, na verdade, aquelas críticas, elas não se referiam ao garantismo processual. Eram críticas endereçadas ao garantismo ferraioliano. É que as pessoas, por falta de conhecimento, por comodidade, têm a mania de colocar o garantismo processual dentro do garantismo ferraioliano, tratando o primeiro como se fosse uma extensão, um braço do segundo. E esse é um erro de base, não é? Nós temos aqui duas correntes teóricas que, sim, têm uma e outras afinidades, mas que são correntes teóricas independentes. Cada qual delas tem luz própria, tem identidade. Então, é preciso cuidado com isso. E esses dois artigos do Eduardo, hoje, nos ajudam, facilitam a nossa vida. Quando surge um crítico, já com pedras nas mãos, e a gente percebe que o objetivo dele é criticar não o garantismo processual, e sim o garantismo de Ferraioli, a gente fala, calma, companheiro, lê esses dois artigos aí e depois a gente volta a conversar, né? Porque você está acusando o garantismo processual de algo que ele não defende, de algo que ele não professa. Então, são artigos verdadeiramente abençoados que nos auxiliam, que nos ajudam bastante, tá? Bem, de tudo isso, já fica fácil perceber
que o nome garantismo não é um nome bom. Aliás, eu acho esse nome muito ruim. O Eduardo, em um dos artigos que ele escreveu, um daqueles dois, ele mostra isso. Ele esclarece que essa palavra garantismo, ela nasceu de uma somatória de um substantivo, garantia, com um sufixo, o sufixo ismo, daí a expressão garantismo. E ele mostra também que as palavras surgidas de sufixos normalmente são vagas, são imprecisas, são pouco claras, né? Então, daí a gente já percebe um problema. E lendo a expressão garantismo, não vem muita coisa na nossa cabeça, né? Não vem muita coisa. Vem a ideia de garantia, né? Vem também uma ideia de teoria da garantia, ou de teoria de garantias. Então, isso é pouco, ou quase nada. Vale a pena, a título de curiosidade, buscar a origem dessa palavra. E tem um professor, neste livro, Vinícius Lotti Tibau. Esse é um livro que é a versão comercial da tese de doutorado dele, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ele faz um esforço histórico e tenta buscar as origens da palavra garantismo. Então, ele começa lá na França, período entre 1856 a 1874, e diz que lá essa expressão não interessava ao léxico, mas ela já era utilizada na academia para designar um sistema de segurança social em prol da salvaguarda dos indivíduos mais fortes. Desculpe, dos indivíduos mais fracos. E não à toa, esse garantismo ganhou a adjetivação de garantismo social e mais à frente acabou sendo associado ao garantismo utópico. Isso não tem nada a ver com o garantismo processual. Na Itália do século XVIII, a expressão também foi utilizada. Foi utilizada por Mário Pagano, que utilizou a expressão garantismo para designar uma doutrina voltada à limitação da discricionariedade do juiz. Aqui nós já temos uma relação até íntima com aquilo que o garantismo processual defende, com aquilo que o garantismo processual professa. Na Itália também, agora no ano de 1925, Guido de Ruggiero publicou um livro, e nesse livro ele usou a expressão garantismo para designar uma proposta fundada na garantia de liberdade do indivíduo em relação ao Estado e diante do Estado. Também isso tem relação íntima com o que prega o garantismo processual. E daí nós chegamos na Itália da década de 70 do século passado, onde surge um movimento chamado Magistratura Democrática e surge o mais famoso membro dessa associação, desse movimento, chamado Luigi Ferraioli. Todos os integrantes desse movimento chamado Magistratura Democrática estavam comprometidos com a normatividade constitucional que surgia após a Segunda Grande Guerra Mundial. E todos eles começaram a fazer correlações entre a expressão garantismo, entre direito penal, entre direito processual penal, e, de repente, a palavra garantismo ganhou os contornos que lhe dão hoje os adeptos do garantismo ferraioliano. Bem, dito tudo isso, fica muito claro que o nome garantismo realmente não é um nome bom, e basta dizer que ele serve a dois senhores. E isso gera confusões, gera ruídos, gera problemas. E a essa altura do campeonato, nem é possível mais abandonar a expressão. Não é possível porque ela ganhou status, ela caiu no gosto dos defensores do garantismo processual,
ela caiu no gosto dos algozes, dos inimigos do garantismo processual, então fica difícil abandoná-la e provavelmente nem há um nome melhor para ser usado, não é? Então, o que fazer? Nós temos que continuar usando essa expressão, garantismo, ajuda bastante falar em garantismo processual e não apenas em garantismo, e temos que ter em mente que estamos falando de uma corrente teórica diversa daquela corrente teórica elaborada e difundida por Luigi Ferraioli, tá bom? Bem, para encerrar essa parte introdutória, eu acho importante falar um pouquinho, bem brevemente mesmo, sobre Luigi Ferraioli. Quem é Luigi Ferraioli? Luigi Ferraioli é um jurista mundialmente conhecido, que talvez seja o mais influente e importante jurista da atualidade. Ele nasceu em Florença, Toscana, na Itália, foi juiz de direito por quase 10 anos. Era ligado àquela associação de juízes que eu falei, chamada Magistratura Democrática, uma associação de espírito progressista. Ele foi professor na Universidade de Camerino e também na Universidade de Roma Tri. Não sei dizer se hoje ele ainda leciona. A sua principal obra, pelo menos é o que dizem muitos dos seus leitores, é esta aqui, ó. Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Temos uma tradução para o português, mas não se pode dizer que não existam outras obras importantes. Por exemplo, ele parece que está concluindo ou concluiu uma coleção chamada Principia Iuris, que parece que foi o trabalho que lhe deu, que lhe trouxe mais dificuldades até então. E, por fim, é preciso dizer que estudar Luigi Ferraioli não é tarefa fácil, porque ele escreveu muito. A sua obra, se juntarmos tudo, é enciclopédica. Para vocês terem uma ideia, hoje ele conta com 80 anos e segue sendo muito produtivo, tá bom? Bem, fecho a introdução e já vou partir para aquilo que nos interessa mais de perto aqui. Estão me ouvindo? Está tudo bem? O som está chegando? Pelo menos aqui está tudo ok, tudo tranquilo, estou ouvindo bem. Tudo certo, Lúcio? Então vamos aqui também tudo ok. Então vamos tocar o pau aqui, peraí. Prático. Maravilha, vamos lá. Agora nós vamos usar aquele quadro do Eduardo. No seu artigo Garantia, 2 sentidos, 2 teorias. E eu começo com o item tipo de modelo teórico. Tipo de modelo teórico. E quando eu me refiro a tipo de modelo teórico, eu estou fazendo alusão aos tipos dogmático e zetético. Aos tipos dogmático e zetético. Para quem quiser se aprofundar, se aprofundar no estudo desse tema, sumiu. Eu sugiro a leitura do livro que foi colocado no plano de aula de vocês, do professor Tércio Sampaio. Salvo engano, se chama Ciência do Direito. Sumiu o livro, estava aqui. Bem, é isso. Ali, o professor Tércio, ele traz uma explicação muito didática sobre o que é o modelo zetético e sobre o que é o modelo didático. Grosso modo, a gente pode dizer que o tipo de modelo teórico zetético é aquele que não trabalha com conceitos pré-fixados, com conceitos pré-determinados, pré-definidos, ou seja, não trabalha com dogmas, muito pelo contrário. Esses dogmas são sempre colocados em um processo constante de questionamentos em busca de novos caminhos, em busca de novas conexões.
E daí fica fácil perceber que quem trabalha com o tipo de modelo zetético tem mais abertura interpretativa, tem mais liberdade interpretativa. Afinal de contas, não há ali a figura dos dogmas para limitar o trabalho interpretativo. Exemplos de disciplinas do direito que são consideradas zetéticas: filosofia do direito, sociologia jurídica, lógica jurídica, entre tantas outras. Já o modelo dogmático, como diz o próprio nome, é aquele modelo que trabalha com conceitos pré-definidos, com conceitos pré-estabelecidos, portanto, trabalha com dogmas, os chamados dogmas. O dogmático jamais coloca em discussão os dogmas que dão sustentação à sua teoria. Esses dogmas são, para o dogmático, sagrados. E esse é um tipo de modelo teórico, portanto, mais limitado interpretativamente, ou seja, o dogmático tem mais balizas na construção da sua teoria. Esses dogmas são os seus pontos de partida para teorizar, mas também, e ao mesmo tempo, limitam a sua construção teórica. Então, disciplinas que são dogmáticas no direito, o direito penal, o direito empresarial, o direito tributário, o direito processual, são disciplinas que, se não são, deveriam ser dogmáticas, não é? Porque quando eu me refiro a dogmas no direito, eu estou trabalhando com a ideia de ordenamento jurídico. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Bem, o garantismo ferraioliano, ele é zetético ou dogmático? Ele é zetético. Ele tem por objeto o direito é o seu objeto, mas ele não teoriza levando-se em consideração um determinado e específico ordenamento jurídico, ou em outros termos, o garantismo processual, ele não é construído, por exemplo, a partir do ordenamento jurídico italiano. Não. As normas de um determinado ordenamento jurídico não são consideradas dogmas por Luigi Ferraioli, e tampouco por seus adeptos. Então, percebam o seguinte: o garantismo ferraioliano, lendo os escritos do professor Luigi Ferraioli, tem uma pretensão que eu diria generalizante. Tanto isso é verdade que ele defende que o seu garantismo deve ser aplicado, inclusive, para aqueles ordenamentos jurídicos que possuam deficiências normativas garantistas. Então, vejam vocês que nós não estamos trabalhando com um tipo de modelo teórico apegado a um único e específico ordenamento jurídico, tá? E o garantismo processual? O garantismo processual é dogmático. Ele é dogmático. É dogmático por quê? O garantista processual, ele olha para a Constituição Federal e a aceita. O garantista processual olha para a Constituição Federal, identifica nela o objeto do seu estudo, que é o devido processo legal, ou apenas o processo, e o aceita. São dogmas para ele. E a partir da Constituição Federal, a partir de tudo que está lá, a partir da cláusula normativa do devido processo legal, o garantista processual, então, começa a produzir a sua teoria. Ele teoriza. São pontos de partida para o garantista processual teorizar. Sem contar que esses mesmos dogmas, aqui a realidade normativa constitucional, limita, segura a interpretação de todo e qualquer garantista processual. Então, o garantista processual, ele não está preocupado com sociologismos, com psicologismos jurídicos, cujo propósito é fazer
reengenharias sociais e jurídicas. Não. Isso não interessa ao garantista processual. Ele trabalha a partir de um determinado e específico ordenamento jurídico. Em especial, ele trabalha a partir de uma determinada e específica realidade constitucional. Daí que é interessante percebermos que não há um único garantismo processual. Há vários. Porque o garantista processual brasileiro trabalha naturalmente com o seu ordenamento jurídico, trabalha com a sua Constituição Federal. E a partir da sua Constituição Federal, ele começa a teorizar, a produzir conceitos, a desenvolver teorias e assim por diante. Mas temos um garantismo processual que está nascendo no Brasil, como também temos um garantismo processual com particularidades próprias na Argentina, no Chile, no Peru, na Espanha, na Itália, né? Isso é normal, porque dogmático que é, o garantismo processual está preocupado em teorizar a partir de um único e específico ordenamento jurídico. É claro que sempre há pontos de contato, é claro que o garantista processual brasileiro tem que beber água nos outros garantismos processuais, mas, naturalmente, os dogmas podem se alterar e isso, claro, faz com que a teorização se altere também. Então, está aí a primeira das diferenças entre os dois modelos teóricos, de um lado, o garantismo ferraioliano, e, de outro lado, o garantismo processual. Próximo item, conceito de garantia. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: o que cada qual destas correntes teóricas entende pela expressão garantia? Vamos lá no artigo do Eduardo. Bem, o Eduardo nos mostra que garantia para o garantismo ferraioliano significa tutela contra a frustração, significa reforço de efetividade, significa reforço de eficácia social. Em outros termos, o que o Eduardo quis dizer? Ele quis dizer que o garantismo ferraioliano está intimamente preocupado com a aplicação e efetivação dos direitos materiais e dos direitos fundamentais, de primeira, segunda, terceira geração, não importa. Então, vejam vocês que há uma intimidade entre a ideia de garantia e a ideia de aplicação e efetivação de direitos materiais, a ideia de aplicação e efetivação de direitos fundamentais. Não é à toa, aliás, que Luigi Ferraioli insiste tanto na existência de uma tarefa política por parte dos juízes. Os juízes ferraiolianos teriam uma tarefa política que a gente pode resumir de crítica interna do direito. O que significa isso? O juiz ferraioliano é aquele juiz que trabalha sempre com uma lupa em suas mãos. Ele está sempre na busca de lacunas, de invalidades, de antinomias, de problemas semânticos na linguagem e sempre procurando ajustar tudo isso às normas constitucionais, independentemente de provocação. Isso seria um dever dele, né? Então, essa a ideia geral de garantia na visão do garantismo ferraioliano. Ou seja, a garantia na visão de Ferraioli está atrelada à aplicação e efetivação do direito material. É tutela contra a frustração, é reforço de efetividade ou reforço de eficácia social. E o garantismo processual? Como o garantismo processual enxerga a expressão garantia? Bem, numa visão mais ampla, a gente pode dizer que garantia para o garantismo processual significa contra poder estatal. Se vocês olharem lá no quadro
do artigo escrito pelo Eduardo, consta lá que garantia para o garantismo processual significa tutela contra o arbítrio, significa reforço de liberdade. De uma maneira mais específica, garantia para o garantismo processual significa contra-jurisdicionalidade, contra-poder jurisdicional. Vejam vocês o seguinte, o objeto de estudo, o objeto axial de estudo do garantismo processual é o processo, é o devido processo legal. Então, o garantista processual vai lá na Constituição Federal e identifica aonde está prevista a cláusula normativa do devido processo legal. E ele percebe que essa cláusula está lá, no rol do artigo 5º, aquele rol que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. Então, o garantista processual olha para a Constituição, olha para a cláusula normativa do devido processo legal, aceita tudo isso e teoriza. A conclusão que ele chega é a seguinte: o processo, ou o devido processo legal, é um escudo que funciona em favor do cidadão jurisdicionado contra eventuais abusos, descomedimentos, excessos praticados por juízes e tribunais no exercício da atividade jurisdicional. Então, especificamente, garantia significa processo, e processo significa um escudo contra poder jurisdicional, tá ok? Então, avançando, vamos para o próximo item. Próximo item, natureza do poder judiciário. Qual a natureza do poder judiciário para o garantismo ferraioliano e qual a natureza do poder judiciário para o garantismo processual? Vamos começar pelo garantismo de Ferraioli. Já vimos que na teorização de Ferraioli, aquilo que ele construiu tem uma intimidade com a ideia de aplicação e efetivação de direitos materiais, com a ideia de aplicação e efetivação de direitos fundamentais, ou seja, é aquela ideia de tutela contra a frustração. Não à toa, Ferraioli defende que o poder judiciário é uma instituição de garantia. Para Ferraioli, o judiciário é uma garantia, que ele chama de garantia secundária ou instrumental. Isso tem muita lógica na visão do garantismo ferraioliano, porque, afinal de contas, é o judiciário que, atuando em prol da resolução de conflitos de interesse, que aplica e efetiva direitos materiais, que aplica e efetiva direitos fundamentais. Ou, em outros termos, o poder judiciário, no exercício da jurisdição, acaba instrumentalizando a aplicação e efetivação de direitos materiais. Então, na visão de Ferraioli, o poder judiciário é uma instituição de garantia. Uma instituição de garantia que ele chama de secundária ou instrumental, justamente porque, no exercício da atividade jurisdicional, o judiciário acaba trazendo um reforço de efetividade, ele acaba trazendo um reforço de eficácia social. E o garantismo processual? Já disse aqui que o garantismo processual ele é dogmático. Então, o garantista processual olha para a Constituição, olha para a cláusula normativa do devido processo legal e chega à conclusão de que processo é garantia contra jurisdicional. E o garantista processual faz a mesma coisa com o poder judiciário. Ele olha para a Constituição, identifica ali o poder judiciário, devidamente regulamentado nos títulos que tratam da organização do Estado, e conclui: bem, poder judiciário
é uma instituição de poder. O Poder Judiciário é uma instituição de poder responsável pela realização da chamada função jurisdicional. Ok? Seguindo, próximo item, relação com a jurisdição. Qual a relação do garantismo ferraioliano com a jurisdição e qual a relação do garantismo processual com a jurisdição? Se vocês verificarem o quadro elaborado pelo Eduardo, vão ver que o garantismo ferraioliano trabalha com uma espécie de dualismo. Então, tudo vai depender se estamos examinando a jurisdição civil ou se estamos examinando a jurisdição penal. Aqui eu uso esses termos apenas para fins didáticos, porque isso facilita a explicação. Afinal de contas, a jurisdição é una, né? Mas, a depender se estamos analisando a jurisdição penal ou se estamos analisando a jurisdição civil, tudo muda de figura. Então, vejam vocês o seguinte: se pensarmos na justiça ou na jurisdição penal, nós teremos, na perspectiva do garantismo ferraioliano, uma contrajurisdicionalidade. Nós teremos uma ideia de adversarialismo procedimental penal. Agora, se pensarmos na ideia de justiça ou de jurisdição civil, nós teremos uma relação de projurisdicionalidade. Nós teremos uma ideia de inquisitivismo procedimental civil. Vou tentar explicar isso. Já vimos que há uma intimidade entre o garantismo de Ferraioli e a ideia de aplicação e efetivação de direitos materiais e de direitos fundamentais. Bem, o garantismo de Ferraioli, ele prega, portanto, um reforço de efetividade, um reforço de eficácia social. Então, olhemos para a jurisdição penal. Na jurisdição penal, o titular de direitos fundamentais é o acusado. E se o titular de direitos fundamentais é o acusado, tem sentido, na visão de Ferraioli, teorizar defendendo uma contrajurisdicionalidade. Teorizar defendendo uma espécie de freio contrajurisdicional, de modo a permitir que o acusado possa ter acesso, se possível for, aos seus direitos fundamentais constitucionais. Agora, a coisa muda de figura quando examinamos a jurisdição civil, porque para os garantistas ferraiolianos, o titular de direitos fundamentais ali é o autor. O autor é tido como titular de direitos fundamentais. E daí a defesa de uma atuação inquisitorial por parte de juízes e tribunais. E daí a defesa de uma pró-jurisdicionalidade. E vejam vocês que há consequências práticas. E nós, brasileiros, como também outros povos, sentimos isso. Alguns institutos, como boa-fé objetiva, cooperação processual, flexibilização procedimental, iura novit curia, dinamização do ônus da prova, esses institutos, eles são abraçados por uma teorização feita no âmbito do processo civil, entre aspas, né? Porque nós não adjetivamos o processo. Então, no âmbito da jurisdição civil, todos esses institutos são abraçados. Por que isso? Porque são institutos que recrudescem, que amplificam o poder da autoridade judicial. Mas esses mesmos institutos
não são aceitos em uma teorização que trabalha com a jurisdição penal, justamente porque esses institutos dão força, amplificam o poder de juízes e tribunais. E na jurisdição penal, isso não faz sentido para Ferraioli, já que o acusado é o titular de direitos fundamentais. Ok? Bem, e o garantismo processual? Qual a relação do garantismo processual com a jurisdição? Aqui tem que ficar claro o seguinte: o garantismo processual não aceita essa dualidade ou esse dualismo. Na verdade, aqui usando de uma expressão do professor Juan Monteiro, esse dualismo é esquizofrênico. O garantismo processual não aceita isso, de ora se teorizar uma contrajurisdicionalidade e ora se teorizar uma pró-jurisdicionalidade. O garantismo processual não aceita essa coisa de ora se defender um inquisitivismo procedimental e ora se defender um adversarialismo procedimental. Não, isso tudo é esquizofrênico na visão dos garantistas processuais. Para os garantistas processuais, a jurisdição é expressão do poder estatal. E como poder estatal que deve ser controlada, a jurisdição deve ser controlada, não importa se essa jurisdição é manifestada por meio de um procedimento penal ou por meio de um procedimento civil. Na visão do garantista processual, todo aquele que está investido de poder tende a abusar desse poder. Portanto, o garantista processual, sempre com uma visão, uma perspectiva conservadora, uma perspectiva de desconfiança do poder, o garantista processual defende um controle, balizas para que o poder jurisdicional seja exercido nos trilhos, sem abusos, sem excessos. Aqueles institutos que falei, boa-fé objetiva, iura novit curia, dinamização do ônus da prova, cooperação processual, para o garantismo processual, nunca são vistos com bons olhos. A gente pode estar falando de jurisdição penal ou de jurisdição civil, não importa. O garantista processual nunca enxerga esses institutos com bons olhos, porque ele sabe que esses institutos foram elaborados para recrudescer, para amplificar o poder de juízes e tribunais. E muitas vezes o manejo desses institutos, nos casos práticos, acaba solapando garantias fundamentais, constitucionais, que dão conteúdo, que dão densidade à ideia de devido processo legal. Então, fechamos mais este item. Vamos para o próximo. E o último. Relação com o instrumentalismo processual e a função do processo. Bem, vamos falar rapidamente sobre o instrumentalismo ou sobre a instrumentalidade do processo. E aqui eu mostro para vocês o livro do professor Cândido Rangel de Dinamarca, que um curso para professor titular na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP. Então, como nos lembra o professor Antônio Carvalho, esse livro é considerado por muitos como a Bíblia do processualismo moderno. Por muitos que seguem essa linha teórica publicista, ou hiperpublicista, não pelos garantistas processuais. Então, neste livro, nós encontramos os ideais de igualdade material, justiça social, preocupação com os pobres, colaboração, prevalência social sobre o individual, solidariedade, planificação estatal, todos esses atributos da New Left. Tá? A diretriz primária
teoria da instrumentalidade do processo é o desenvolvimento de uma teoria da jurisdição. É aquilo que André Leal chama de tecnologia da jurisdição. Então, vejam que curioso. Essa teoria chamada instrumentalidade do processo não tem no seu centro o processo. O centro dessa teoria é ocupado pela jurisdição. Então, a teoria do professor Cândido Rangel Dinamarca é uma excelente teoria, mas uma teoria jurisdicionalista. Não é propriamente uma teoria do processo. A bem da verdade, o que fez a instrumentalidade do processo foi reduzir a ideia de processo a um instrumento, a um meio, a um serviçal, a uma ferramenta do poder jurisdicional na consecução dos seus objetivos, objetivos sociais, objetivos políticos e objetivos jurídicos. Para a instrumentalidade do processo, o processo é uma ferramenta, é um caminho, é algo utilizado para se atingir objetivos desejados pela jurisdição. Bem, grosso modo é isso, né? Bem, há compatibilidade entre o garantismo ferraioliano e a teoria da instrumentalidade do processo? Há compatibilidade, há intimidade, porque ambas as teorias têm o poder judiciário e têm a jurisdição ali no centro. Ambas são teorias jurisdicionalistas. Então, de algum modo, o garantismo ferraioliano também se apropria do processo, que para nós garantistas processuais é uma garantia fundamental do cidadão, se apropria do processo e coloca o processo a serviço da jurisdição. Então, há compatibilidade. Bem, e há compatibilidade entre o garantismo processual e a instrumentalidade do processo? Jamais, jamais. Não há compatibilidade. Muito pelo contrário. Garantismo processual e instrumentalidade do processo são algozes, são inimigos. São inimigos. Então, para o garantismo processual, a jurisdição é uma instituição de poder. Ou melhor dizendo, o poder judiciário é uma instituição de poder. E a jurisdição é a expressão do poder estatal. E, na visão do garantismo processual, conforme já foi dito aqui, todo poder estatal deve ser controlado, e não é diferente com a jurisdição. E a forma de se controlar a jurisdição é por intermédio do processo, que funciona como uma espécie de escudo, repito, que protege o cidadão jurisdicionado contra eventuais excessos, abusos e descomedimentos praticados pela autoridade exercente do poder jurisdicional. Tá? Eu acho que eu já falei muito, então eu deixo as semelhanças para o nosso debate, tá? A gente conversa sobre isso no debate. Eu devo ter passado dos 30 minutos já. Tá bom? Passou um pouquinho, mas foi válido. Professor William, quer fazer alguma consideração? Alguém gostaria de fazer algum tipo de provocação, de pergunta? Professor Eduardo, verifiquei que entrou aí. Eu vou esperar, Carol, para ver se ninguém tem nada lá, e se ninguém tiver, eu tenho umas provocações para o Lúcio aí. Professor, eu gostaria de fazer assim, um questionamento, mas para saber se a decisão do ministro Luiz Fux, se ele seguiu essa corrente ferrajoliana no sentido de poder estatal, de seguir contra o garantismo processual, né, da limitação do poder, quando eu acredito que foi semana passada, eu terminei um artigo que fala sobre a execução fiscal
e seus desdobramentos no período de Covid-19. E aí, o TRF ele vem usando algumas decisões que falam sobre a substituição do bloqueio de dinheiro por outras garantias. Bem, a partir daí eu estava vendo que, assim, estava havendo um limite para o contribuinte e, assim, o Estado não estava interferindo, principalmente porque este período que a gente está vivendo é um período bastante difícil para para todo mundo, inclusive para quem tem empresas. E aí o ministro Luiz Fux veio com um pensamento totalmente ao contrário, com uma decisão totalmente contrária a isso, onde ele declarou que deve haver, sim, a execução fiscal e, principalmente, diretamente ao financeiro, ao dinheiro do contribuinte, não podendo haver essa substituição que vai limitar, ao meu ver, e vai fechar muitas empresas. Então, assim, eu queria que o senhor desse uma breve explicação, se for compatível com o assunto, com relação a isso, se esse poder estatal interferindo diretamente nessas decisões e se essa decisão do ministro, ela segue uma corrente, ela segue esse entendimento da corrente ferrajoliana. Quem está falando? É o Gustavo. Gustavo, eu não conheço essa decisão do ministro Fux. Deixa eu ver se eu entendi bem o seu questionamento. Você está dizendo que o ministro Fux, ele autorizou a execução fiscal, é isso? Talvez o executado tenha levantado uma tese, por exemplo, tentando paralisar a execução neste momento, ou tentando evitar que algum bem fosse penhorado, e o ministro Fux desautorizou essa tese e determinou o prosseguimento da execução fiscal. É algo assim, não? Isso. Então, o TRF da Quarta Região, ele estava autorizando o executado a substituir o valor da execução por outro bem. Ah, sim. Substituição da garantia, né? E aí o ministro inverteu a decisão. Entendi. O ministro Fux, ele é um publicista, né? Eu diria até que é um hiperpublicista, um processualista, ou um procedimentalista, ou até talvez um jurisdicionalista, que tem, e falo isso sem qualquer ofensa, viu? Não estou ofendendo ninguém, não, porque é essa a nossa percepção. Não é propriamente um teórico do processo como garantia do cidadão contra-jurisdicional, como garantia em favor das liberdades. Então, eu não sei, eu teria que conhecer essa decisão aí para saber se, neste caso concreto, o ministro ele agiu de maneira garantista, de acordo com aquilo que prega o garantismo processual. Pode ser que sim, viu? Pode ser que sim, porque é aquela coisa, o garantismo processual, ele não pertence ao autor ou ao réu, ele não é uma teoria que pertence apenas ao acusado em procedimentos penais. Não, ele é uma garantia do jurisdicionado. Ele trabalha, ele teoriza em favor do cidadão jurisdicionado. Então, se há garantias ou se há microgarantias favorecendo, seja o autor, seja o réu, seja o acusado, o garantismo processual defende que essas garantias devem ser aplicáveis, né? Eu não sei, aí parece que não haveria autorização legal para a substituição, não é? Penhora, né? Você falou em penhora, a substituição da penhora, não é isso? Isso, a substituição da penhora. Não haveria uma autorização, o ordenamento jurídico objetivo não autorizaria a substituição da penhora, né?
Bem, se o ordenamento jurídico objetivo não autoriza a substituição da penhora, é claro que a execução civil, a execução fiscal, ela tem que seguir nos trilhos, né? Tem que pensar o seguinte, tem dois lados sempre, né? E o garantismo processual não está ali para defender ou o autor, ou exequente, ou réu, ou executado, ou acusado, repito. Nós trabalhamos de maneira dogmática, trabalhamos sempre olhando para o ordenamento jurídico. É claro que isso não impede, desde que provocado, isso não impede o juiz de identificar inconstitucionalidades, por exemplo, e afastar essas inconstitucionalidades do caso concreto. Mas me parece que não é o caso. E se não foi o caso, pode ser sim que essa decisão do ministro Fux coaduna com o que defende o garantismo processual. Eu não sei se os meus colegas, os professores que estão aí, têm essa visão, talvez eles possam aprofundar um pouco mais do tema, já que eu não li o acórdão do ministro Fux. Eu vou ficar devendo também, Lúcio, porque eu também não li, eu não conheço esse caso aí. Talvez seja Eduardo, uma coisa para se colocar para o próximo encontro aí, né? Gustavo, depois disponibiliza para a gente esse acórdão e a gente troca umas ideias aí pelo WhatsApp ou no próximo encontro, como sugeriu aí o William. Tá certo, professor. Vou disponibilizar sim. Obrigado. Professor William vai querer fazer alguma consideração? Tem alguém que quer fazer algum tipo de pergunta? Antes da gente... Eu vou dar preferência para os alunos. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, daí eu falo por último, se der tempo. Daí. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Alfredo. Professor? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá um pouco cortado, mas tô ouvindo. O senhor foi bem enfático que o histórico do garantismo processual é dogmático. Aí, Gustavo citou que a hora que estamos passando do coronavírus. Eu gosto de saber, e nesse caso, em casos de situações atípicas como essa, que muitas vezes a dogmática não vai poder ser seguida à risca, como é que faz para adaptar o garantismo a esses tipos de situações atípicas, onde a dogmática ela não vai poder ser seguida à risca e vai, não sei se eu estou sendo equivocado, mas vai de certa forma estar abrindo a imagem para uma interpretação do modelo teórico zetético, né, para adaptar a norma à situação em que ela tá tendo que regulamentar naquele momento. Certo. Olha só, é aquela história. O garantismo processual, ele trabalha dogmaticamente. Ele não cria aberturas para uma interpretação, entre aspas, zetética, né, para uma liberdade interpretativa. Veja você o seguinte, essas situações atípicas, elas merecem regulamentações atípicas por quem de direito. Então, nesse caso, o legislativo tem que agir, produzir a sua normatização, os prefeitos, os governadores, o presidente da República também tem aí competência para fazer determinadas normatizações, mais limitadas, é claro, mas podem. O garantismo processual, ele trabalha dogmaticamente, ele trabalha com o ordenamento jurídico. O garantismo processual não está preocupado com essa coisa de fazer justiça, né? Não é esse o seu papel. O papel do Poder Judiciário, na visão do garantista processual, é resolver conflitos de interesses mediante a aplicação do direito objetivo. Então, se há, naturalmente, inconstitucionalidades ou qualquer outro tipo de invalidades, antinomias, coisa dessa ordem, o juiz, na visão do garantista processual, desde que provocado, vai trabalhar
para tentar ajustar isso à Constituição Federal. Agora, na falta de, por exemplo, inconstitucionalidades, o que deve valer é o que está posto, o que está positivado no ordenamento jurídico. Porque senão a gente vai simplesmente ampliar o que a gente já vive hoje em dia, que é uma situação, vou repetir a expressão, de esquizofrenia decisória. Ninguém tem segurança para mais nada. Você, quando vai, eu, na condição de advogado, quando eu vou trabalhar em um caso concreto, elaborar uma petição inicial, por exemplo, eu acho ali N posições diversas. Então, é como se você achasse qualquer tese à sua disposição, né? Porque o judiciário passou a decidir, muitas vezes, não em atenção ao que está posto no ordenamento jurídico, mas sim visando fazer justiça. É aquela coisa de julgar conforme a própria consciência, né? E justiça para mim é uma coisa, justiça para você é outra coisa. E sempre com o risco de quebra de garantias processuais contrajurisdicionais. Por exemplo, a própria imparcialidade judicial. Quando a gente pensa em imparcialidade judicial no sentido de imparcialidade, se o juiz entende ali, no caso concreto, que essa situação atípica que nós estamos vivendo pode prejudicar o réu, e daí ele resolve virar as costas para o direito posto, para ajudar o réu naquele momento específico, esse juiz estará agindo não como juiz, ele passará a agir como parte, ou pelo menos como um conselheiro da parte, um assessor da parte, um advogado da parte, não é? Então, veja você que vai acontecer aí uma quebra de imparcialidade. E uma quebra também de isonomia. Isso é muito perigoso. Para o garantismo processual dogmático, que é, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que importa é o que está posto no ordenamento jurídico. O intérprete, o doutrinador, o juiz garantista processual deve trabalhar, para usar aqui uma expressão do Eduardo, a partir de uma fidelidade canina à lei e à Constituição. Porque a própria legitimidade do juiz e dos tribunais depende disso, já que ele é um agente estatal não eleito democraticamente pelo povo. Então, se ele não é eleito democraticamente pelo povo, de algum modo, juízes e tribunais padecem de uma falta de legitimidade democrática. E eles suprem essa ausência de legitimidade democrática seguindo as decisões normativas que foram construídas pelos parlamentares, deputados e senadores, estes sim, eleitos democraticamente pelo povo. É claro que não estou defendendo aqui um exegetismo, né, aquela coisa do juiz como boca da lei, não é isso. Há sempre espaço para interpretações. Só que uma coisa é interpretar, é você realizar um trabalho cognitivo, de interpretação, é aquela coisa de olhar para o texto legal e verificar as suas possibilidades semânticas. Outra coisa é você simplesmente meter o pé no texto legal e decidir da forma que você achar mais interessante, mais bonito, mais justo. Isso para o garantismo processual não cola, não funciona. Aliás, o garantismo processual repudia esse tipo de postura criativa do juiz, uma postura criativa que vira as costas para o ordenamento posto para julgar conforme a justiça, não é? É isso. Tem uma pergunta aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Tem uma pergunta do Vinícius que diz assim: a Escola Mineira de Processo, de Erlen, por exemplo, é conhecida como sendo garantista, mas, ao mesmo tempo, defende uma certa comparticipação, cooperação. Quais seriam as principais diferenças, além dessa, entre essa Escola Mineira de Processo e o nosso garantismo?
Isso acontece, é mais uma confusão. É mais uma confusão que nós, garantistas processuais, teremos que, em algum momento, resolver. E, pelo que sei, pelas conversas que tenho com o Eduardo, esse tema aí já está na cabeça dele. Ele já deve ter mais ou menos a coisa elaborada. A bem da verdade é que os nossos amigos de Minas Gerais, em especial da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, não são garantistas processuais. Há, sim, pontos de encontro entre aquilo que eles defendem e aquilo que nós defendemos. Eu, por exemplo, tenho escritos com o professor Diélio Nunes. Nós temos uma visão semelhante em uma série de assuntos, mas também há contrapontos, né? Então, a bem da verdade, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Talvez o Eduardo, que tem pensado aí nesse tema há algum tempo, possa nos socorrer aí, dando alguns subsídios mais substanciais. Então, eu passo a palavra para ele. Fala, Eduardo. O professor Eduardo, ele entrou, mas eu não sei se ele está... Saiu já? Não, deixa eu olhar aqui. É que ele estava na inspeção judicial. Então deixa. Não, então deixa. Eu acho que o ponto... Edu? Está por aí? Edu? Acho que ele entrou para fazer um fechamento, mas teve que dar uma saidinha. Eu acho que o ponto principal é não confundir as duas coisas. Eles não são garantistas processuais e acho que nem gostam de serem chamados de garantistas processuais, muito embora tenham uma visão, sim, de contrajurisdicionalidade em muitos temas. Não é? Eu cito ali, entre todos eles, um processualista que gosto muito, que é meu amigo, cito sempre, leio sempre, que é o professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias. Gosto de ler o professor Bretas. É um advogado de mais, não vou chutar aqui, mas de mais de 50 anos de profissão, uma grande experiência, sempre muito crítico e um combatente desse ativismo judicial que graça hoje no Brasil e no mundo. Então, é um cara que vale muito a pena ler. O outro também que vale ser citado é o professor Rosemiro Pereira Leal. O professor Rosemiro já tem uma teoria própria, então não é fácil ler o professor Rosemiro, muito inteligente. Ele criou toda uma teoria, que é teoria neo-institucionalista do processo, e tem feito aí vários adeptos. Então, é uma linha que vale a pena estudar, vale a pena conhecer, e que também tem essa pegada de combate ao ativismo judicial. Então, é isso. Temos pontos de contato, mas não somos adeptos da mesma corrente teórica. Alguém mais quer fazer algum tipo de colocação? Professor William? Eu vou, então, Carol, eu vou incomodar o Lúcio aqui só com uma questão pontual, que eu acho que essa é uma das principais diferenças. Na verdade, eu ainda não tenho certeza do meu argumento, né? Mas ele está em fase de elaboração, então eu vou até colocar ele sob teste aqui, né? A minha pergunta é no seguinte sentido. Se falou bastante aqui sobre dogmática, né? Então eu vou fazer uma pergunta para depois chegar numa outra. Ô, Lúcio, tu consideraria o instrumentalismo uma dogmática? Essa é a pergunta, primeira, assim. Tá. Não. Eu não diria que a teoria da instrumentalidade do processo é uma dogmática. Eu acho que é muito mais zetética do que dogmática. E, curiosamente, a gente acaba percebendo os efeitos dessa zetética, se é que eu estou correto, na teorização que vemos hoje
por parte de colegas processualistas de viés mais publicista ou hiperpublicista. Eles teorizam, muitas vezes, em desapego com aquilo que está positivado no ordenamento jurídico, em desapego com aquilo que está positivado em nossa realidade constitucional. Então, eu não sei, essa crítica, nós mesmos temos feito a doutrina, né? É uma doutrina progressista que vai além do que está no texto objetivo, no texto normativo objetivo, para criar conceitos, criar institutos, e como esses teóricos são importantes, são teóricos conceituados, muito daquilo que eles produzem na área da doutrina acaba sendo apropriado por nossos tribunais. Às vezes, até eles conseguem formar jurisprudência consolidada. Essa é uma crítica que nós fazemos. Nós não é que o doutrinador não possa fazer isso, ele pode. Ele pode identificar, por exemplo, uma regra ruim no CPC, criticar a regra e mostrar soluções legislativas melhores que aquela, né? Agora, muitas vezes o que a gente vê é uma confusão entre de lege lata e de lege ferenda. Então, isso tudo me leva a crer que a instrumentalidade do processo não é uma linha teórica dogmática, e sim uma linha teórica zetética. Eu não sei se você concorda comigo sobre isso. Não, deixa eu te dizer porque, Lúcio, eu estava pensando sobre esse argumento. Na verdade, eu estava pensando em qualificar como uma teoria política, né? Relendo a instrumentalidade do processo faz uns 2 ou 3 dias, né? E aí, logo ali na introdução, tem uma passagem bem assim do Dinamarca. Ele diz o seguinte, ó. A esse trabalho é proposta, na linha da processualística moderna, reside, em primeiro lugar, no abandono de uma atitude puramente gnosiológica, que quer implementar o processo sem descobrir meios de transformá-lo para melhor, né? E aí me parece, eu tava pensando, bom, se você quer transformar o processo e a realidade, tem muito mais relação com uma teoria política do que com uma teoria dogmática, né? Considerando ali o que a gente entende por dogmática, até quem tiver a oportunidade fazendo uma autopropaganda, né? Eu escrevi um texto recente sobre as limitações metodológicas de uma dogmática, tá lá na nossa coluna do Empório, né? E ali tem todos os argumentos e recortes que eu entendo, através de, claro que eu não inventei aquilo, né? Eu tirei de alguns autores. Tem alguns recortes ali sobre o que é possível a dogmática fazer, né? E aí, com base nisso, eu estava pensando justamente por essa pretensão do instrumentalismo de alterar a realidade, parece muito mais próxima de uma... Oh, o Lúcio saiu. Mas, enfim, eu acho que fica de provocação para os alunos, né? Eu acho que uma das diferenças fundamentais entre o garantismo e o instrumentalismo é que o garantismo, de fato, é uma dogmática jurídica, né? E quem quiser saber o que é uma dogmática e quais são os limites dela, dá uma olhadinha nessas provocações que estão lá na nossa coluna. Elas são bem iniciais, né? Mas eu acho que essa é a diferença fundamental. E essa também é a diferença fundamental, daí para voltar ao tema da aula. Eu não sei se o Eduardo está escutando ainda ou não, mas talvez se ele está escutando, ele já disse isso, né? Mas para reforçar o que ele disse, eu acho que uma das principais diferenças entre o garantismo processual, o nosso, e o garantismo ferraioliano é justamente esse também. O garantismo... Lúcio voltou. Lúcio, está escutando? Está escutando. Câmbio, Lúcio. Está escutando, Lúcio? É que ele desligou o microfone. Ah, sim. Pronto, estou de volta. Até que parte tu escutou, Lúcio, a minha ideia ali? Eu escutei até o momento em que você disse que a instrumentalidade do processo lhe parece ser uma teoria política. Teoria política. Porque justamente com base... A passagem do Dinamarca chegou a escutar, né? Que ele fala em transformar o processo... Né? Parece uma pretensão bem política, né? E aí eu acho que a diferença de base, assim, uma das diferenças elementares entre o garantismo e o instrumentalismo, o garantismo processual.
E eu acho que, né, o Eduardo também já colocou isso de alguma forma, que eu acho que essa é a principal diferença entre o garantismo processual nosso e o garantismo ferraioliano, né, que o nosso garantismo processual é uma dogmática jurídica, e o garantismo ferraioliano, ele parece muito mais uma teoria política, tanto que um dos livros dele é o Constitucionalismo Garantista como modelo teórico e como projeto político, né, de alguma forma já está até na capa, né. Então, parece que são, além de diferenças epistemológicas ou de entendimento sobre a natureza do processo, tem uma diferença de pretensão aqui, né? Enquanto os garantistas querem fazer uma dogmática jurídica, e a dogmática jurídica tem como fim orientar os operadores do direito, orientar um juiz a tomar uma decisão, orientar um advogado a interpretar um artigo, por outro lado, o garantismo ferraioliano parece muito mais uma teoria política que visa alterar a realidade ou alterar o direito posto nesse sentido, né? Então, uma diferença de pretensão inicial. Quando um garantista processual nosso senta para escrever um texto, ele, de saída, ele tem uma pretensão diferente de um garantista ferraioliano, que tem uma pretensão muito mais política, e a nossa seria uma pretensão muito mais dogmática mesmo, né? Então, eu acho que essa diferença é fundamental, né? Quando eu diria que até são coisas totalmente diferentes, assim, só o nome mesmo ali que é similar, né? Mas o garantismo processual, ele é uma dogmática jurídica, e mais do que isso, uma dogmática jurídica constitucional, né, da forma como a gente vem desenvolvendo, e o garantismo ferraioliano, ele é uma teoria política, né? Então, eu acho que essa diferença é fundamental, né? Quando você parte desse princípio, você consegue entender ali todas as diferenças, enfim, e também para fazer uma propaganda do meu texto sobre isso, que está lá no Empório, né? Na verdade, essa questão de ciência jurídica, o que é dogmática, o que é teoria do direito e tal, eu estou fazendo uma série de 3 textos lá, né? E o primeiro e o segundo já saíram, e o segundo é só tratando da dogmática, né? O que é dogmática, quais os critérios que ela trabalha, de que forma ela trabalha. É bem interessante, vai ser alvo de uma aula futura, eu vou falar, inclusive uma aula que está reservada para mim, falar sobre isso, né, mas eu acho que dá para fazer esse link, né, Lúcio, porque o tema da aula é diferenciar os dois garantismos, eu acho que essa é uma diferenciação, assim, abissal, né, enquanto um tem uma pretensão dogmática, o outro tem uma pretensão política, uma pretensão de alterar a realidade, o nosso garantismo, o garantismo processual, digamos assim, é pretensões mais tímidas, né, que são pretensões de orientar, de fornecer complementações para a interpretação dos operadores do direito, né? Não sei o que tu me diria desse argumento, colocando ele aqui à prova. Eu acho que sim, eu acho que tem muito sentido, eu acho que é isso mesmo. É aquilo, né, William? O nosso garantismo processual brasileiro, ele está nascendo, né? E o legal é que todos nós estamos participando disso, de algum modo. A gente vai construindo a casinha, pouco a pouco. Então, o que você acabou de dizer aí, reforça aquela ideia de compatibilidade entre o garantismo ferraioliano e a instrumentalidade do processo, e a incompatibilidade entre os dois com o garantismo processual, né? Então, é algo muito importante. E também, de certa forma... É uma incompatibilidade metodológica até, né, Lúcio? Sim, sim. E, de certa forma, tem relação com a pergunta que respondi anteriormente. Como nós trabalhamos com uma dogmática, nós trabalhamos com o ordenamento jurídico na solução dos casos concretos. Se o caso concreto, por exemplo, fosse resolvido por um juiz de viés ferraioliano, muito provavelmente, já que ele, digamos assim, estaria contaminado pela ideia política, pelos propósitos políticos da teoria de Ferraioli, muito provavelmente, talvez, ele deixaria o ordenamento jurídico de lado para tentar fazer justiça no caso concreto. Então, essas diferenças são realmente muito interessantes e importantes, né? Porque, conforme eu disse no início da exposição, não raro, os garantistas processuais têm sido acusados de coisas que eles não professam, de coisas que eles não defendem. Na verdade, têm sido acusados por propostas do garantismo de Ferraioli.
Então, é sempre importante diferenciar para conseguirmos identificar de maneira cabal o nosso objeto de estudo. Tem outra pergunta aqui. Vamos lá. Isso não aproxima o garantismo ao positivismo kelsiano? No sentido de seguimento à risca da dogmática e do que está escrito positivado, gostaria de um dia ouvir sobre a relação garantismo, né, versus positivismo. Isso tem sido trabalhado ainda. Isso tem sido trabalhado. O Eduardo, na primeira aula dele, já deu a dica de que o garantismo processual é positivista. Então, a relação é essa. São linhas teóricas irmãs. Agora, o positivismo jurídico, e o William tem mais conteúdo nisso do que eu, não existe um positivismo jurídico, há vários positivismos jurídicos, né? Então, é óbvio que o nosso positivismo jurídico não é aquele exegeta, não é isso, juiz boca da lei, nada disso. Talvez, e o Eduardo disse isso também, salvo engano, seria o positivismo exclusivista, não é? Mas tudo isso ainda está nascendo. O que eu posso dizer neste momento é que sim, há uma relação de intimidade. O garantismo processual adota sim o positivismo jurídico. Nós trabalhamos com essa ideia positivista. Não gostamos de neoconstitucionalismos, de neopositivismos, porque tudo isso descamba para o arbítrio. O juiz deixa de ser o que ele tem que ser, que é juiz, para ser um legislador, por exemplo. E nós não enxergamos isso com bons olhos. Eu posso só complementar a resposta? Sim. Tenho nesse meu texto, fazendo propaganda do texto de novo. Mas isso é fantástico, William. William, coloca os textos. Sim, eu vou colocar. Até a parte 1 e a parte 2 estão escritas, já falta 3. Vou complementar, né? A gente adota ali quando a gente fala em ciência jurídica, a gente tende a adotar uma divisão tripartite, né, para responder a pergunta. Essa divisão tripartite ela se dá entre praxis, dogmática jurídica e teoria do direito. Então, o positivismo jurídico, na verdade, ele é uma teoria do direito, né? E o garantismo ele está muito mais para uma dogmática. Para ver essas diferenças metodológicas, dá uma conferidinha lá no meu texto que as ideias iniciais estão lá. Então, na verdade, o garantismo processual ele vai fazer o uso de alguns aportes do positivismo, assim como faz o uso de alguns aportes da praxis. Mas o garantismo, eu diria que é uma dogmática processual, né? E ele mantém algumas relações dentro dos limites que é possível se manter relação entre a teoria do direito, entre dogmática jurídica e entre praxis. Existe uma diferença abissal entre uma teoria do direito e uma dogmática. Ambas são ciências jurídicas. Mas quando a gente estiver falando em teoria do direito, a gente lembra do Hart, do Kelsen, enfim, do Alexi, né? São autores que você lê e você vê que entre eles, e por exemplo um autor que nem o Araquém de Assis, tem uma diferença abissal entre o que ambos estão escrevendo, porque um está escrevendo teoria do direito e o outro está escrevendo dogmática. Existem comunicações entre as plataformas, mas são coisas diferentes, né? Então, o garantismo processual, respondendo à relação, né, a pergunta, qual é a relação do garantismo com o positivismo? O garantismo é uma dogmática jurídica que vai fazer o uso de alguns aportes do positivismo jurídico, eu diria assim, né? E aí, enfim, isso é uma questão ainda a ser desenvolvida com mais fôlego, né? Mas para a gente avançar nessa discussão, seria bom que a gente tivesse, vai ter uma aula específica sobre isso, né? Mas seria bom que a gente tivesse essa noção, né? Que o campo da teoria do direito, ele não é exatamente o campo em que o garantismo processual está se movimentando. Né? Então, não tem uma relação direta e imediata, e o garantismo processual, eu diria, né, não sei se o Lúcio vai concordar, mas eu diria que não é uma teoria do direito e ele não é, na sua natureza, positivista, mas é uma dogmática jurídica que faz uso de aportes de teoria do direito positivista. Eu diria mais ou menos nesse sentido, né? Só para
ali complementar a resposta do Lúcio e fazer propaganda dos meus textos de novo. Não sei se o Lúcio tem algum comentário para fazer em cima também. Não, Na verdade, achei essas coisas, de novo, né? O garantismo processual é um fenômeno muito novo, que o Eduardo deu início aqui, né, no Brasil, o Eduardo Glauco, e tem muitas coisas que a gente não desenvolveu, né? Então, essas coisas estão na base do desenvolvimento do argumento. Tem um texto que a gente fez, que a gente foi acusado de um negócio de não ter feito, né? Acusaram que o garantismo era positivista exegético, mais ou menos isso que o Lúcio comentou, né? E aí a gente escreveu um texto, eu, o Crevelin e o Júlio Rossi, justamente nesse sentido, dizendo, olha, não venham procurar no garantismo processual todas as respostas do mundo, porque é uma teoria em desenvolvimento, né? Aí o pessoal às vezes começa a imputar o garantismo processual coisas que não foram ditas, né? Então, essa é uma relação a ser desenvolvida, em que ponto o garantismo processual, enquanto uma dogmática constitucional, pode buscar aportes, vai buscar aportes em qual espécie de teoria do direito e tal, mas eu concordo com o Lúcio, né, que os aportes do garantismo processual, os diálogos que ele vai manter, vão ser mantidos com positivismo, né, sobretudo com positivismo, né, justamente por ter pretensões dogmáticas e não políticas, né. Então, só para fechar, depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp os links desses textos, né, para quem tiver interesse, e acho que no futuro vai ser alvo de uma aula também, né, mas aí a gente já vai preparando o debate no dia que chegar a aula, e o pessoal já vem preparado com as críticas, ameaças, enfim. Alguém quer fazer mais alguma consideração? O professor Eduardo está por aí? Acho que ele está conectado com a inspeção. Veja só. O professor Lúcio quer fazer alguma consideração? Não, tá tudo certo, concordo com o que o William falou aí. Foi bem mais preciso do que eu, né? Bem mais técnico. E esses artigos que ele tem escrito aí são essenciais, viu? Porque são basilares também, né? Fazem parte do alicerce daquilo que a gente está tentando construir. E ele tem essa pegada. O William é um grande estudioso de teoria geral do direito, né? E tem nos ensinado muito, tem nos ajudado muito nessa construção. Gostei muito da resposta dele e agradeço. Eu que agradeço na verdade, o argumento está em teste, né? Eu que agradeço aí por ter colocado ele em teste, e o Lúcio é generoso, né? Ele foi muito generoso comigo, porque ele é meu amigo. Não, mas acho que a discussão só surgiu justamente pela brilhante exposição do Lúcio aí também sobre a diferença dos garantismos, né? E aí, digamos assim, que eu só pretendi complementar, né, sobre essa divergência metodológica também, que é importante, né? Veja só, gente, gostaria só de fazer uma consideração aqui. A gente tem, né, não só profissionais, mas também, né, o nosso grupo é composto por mais acadêmicos, né, tem mais alunos do que realmente, vamos dizer assim, profissionais, né? A gente tem alguns já advogados aqui pós-graduando, e é importante fazer essa abordagem bem didática, vamos dizer assim, do professor Lúcio, professor William, né, e os demais professores que participaram aqui, para que eles possam compreender realmente que o garantismo é uma ciência em construção, né, e a importância de a gente poder difundir essa ciência, né, que está começando, vamos dizer assim, a ter um impacto, né, muito forte, né, a ter vários debates, vários questionamentos, e nós, né, com o nosso grupo, a gente passar a difundir essas ideias. Por quê? Porque nós estamos diante de estamos vivendo um momento de várias decisões arbitrárias, né, de uma situação, vamos dizer assim, onde a gente praticamente não tem mais parâmetro, né, porque como o professor Lúcio mesmo disse, quando ele faz uma peça, ele pega posicionamentos diversos, né, e muitas vezes a gente peticiona e a gente busca essa resposta do judiciário, mas a gente fica sempre diante de uma roleta russa, a gente não sabe, a gente não tem mais parâmetro, né? Como é que o julgador hoje vem interpretando, né? Então, os métodos de interpretação praticamente são
jogados, vamos dizer assim, no lixo, né? E isso é importante que a gente possa, né, difundir tudo aquilo que a gente está buscando discutir, debater. Não significa dizer que tudo a gente vai concordar, mas a gente tem que o quê? Aprofundar o conhecimento, a gente tem que fazer as leituras, né? Eu tô tanto quanto vocês, meus alunos, né, com o meu livro de cabeceira, eu imprimo todos os artigos que os meninos colocam, né, e estou lendo muitas vezes à noite, na madrugada, né, principalmente quando eu fico sem conseguir dormir nas minhas insônias, né, o Garantismo tem sido o meu livro de cabeceira, justamente para poder fazer várias reflexões em várias coisas que eu peticionava, né, quando eu estava numa advocacia mais atuante, né, no meu posicionamento quando advogada, né, eu venho tendo reflexões, né, cada vez que eu leio alguma coisa, eu faço reflexões de como eu agia, né, de como, vamos dizer assim, poderia ter feito diferente, do posicionamento do julgador, né, como eu interpretava o processo diante dos manuais que a gente tem lá, né, que servem como fonte doutrinária para vocês. Então, assim, digo isso por quê? Porque muitas vezes os alunos ficam em box para mim assim, né? Mas, ó, professora, o Fred Didier, entendeu? Mas, ó, professora, aquele livro, né, ele diz... Então, assim, muitas vezes para eles, né, gera, principalmente aquele aluno que está começando na teoria geral do processo, vai para o processo de conhecimento, aí começa a entrar no conflito, vamos dizer assim, né? E eu digo sempre para eles o seguinte, eu faço, ó, gente, mas veja, isso que ele está dizendo aqui não está contrariando, né, fulano de tal? E eu digo, ó, gente, vamos fazer o seguinte, busquem compreender a ideia do instrumentalismo e faça essa reflexão, né, de como o garantismo, né, interpreta. E faça crítica no que você visualiza, porque muitos estão estagiando. Imagine um juiz que diz assim, ó, eu quero a decisão assim, então pense e decida dessa forma, porque eu quero assim, né? E os parâmetros de interpretação praticamente são jogados no lixo, a Constituição e tudo mais, e ele vai buscar o jeito de julgar do jeito que ele quer. Não é do jeito que tem, né, o parâmetro da lei. Eu estou dizendo isso porque meus alunos são estagiários, e eles mandam várias mensagens de inbox para mim dizendo, professora, eu ouvi o juiz dizendo isso, o assessor, e o assessor dizendo, explicando para ele, ele disse, eu não quero nem saber, eu quero assim. Né? Você veja uma forma para julgar assim. Né? E realmente isso, infelizmente, acontece. Né? E eu acho que essa forma da gente poder buscar esse parâmetro, né, contra o arbítrio é a melhor forma para que a gente possa construir um direito, né, daqui para o futuro, porque, infelizmente, hoje, a gente já está diante desse arbítrio. Isso é uma realidade, né? Então, assim, eu só queria fazer essa consideração, porque muitas vezes, né, eles ficam em box com algumas dúvidas, né, com essas situações da diferença do que eles visualizam na prática e de, muitas vezes, do discurso que nós fazemos aqui no grupo. E o que é que eu acho mais interessante, gente, é que muitos, né, vamos dizer, quando fala um juiz, ele sempre fala, mas professora, eu fico tão impressionado quando fala, né, o doutor Antônio que é juiz, ele baixa isso. Eu falo, mas é porque isso é o correto. Né? Quando ele faz essa exposição, doutor Eduardo, doutor Antônio, que tem um posicionamento do juiz, nesse aspecto, ele está buscando, vamos dizer assim, uma postura correta do julgador. Né? E muitas vezes o julgador, ele diante desse poder todo, né, de ele assinar a decisão, dele julgar, muitas vezes ele sai dessa esfera, desse parâmetro legal, desse parâmetro constitucional. Né? E ele busca trazer para o papel a sua vontade, como se aquela vontade fosse realmente o que está dentro da Constituição. Né? E assim vai sendo. Né? Então, assim, o objetivo desse grupo, gente, é justamente trazer essa reflexão. A gente busca construir que vocês, alunos, vocês, futuros operadores do direito, vocês, como protagonistas de difundir isso, né, através dos artigos de vocês, através das discussões com os seus colegas, vocês façam diferente. Né? O intuito é esse. Tanto que, gente, no próximo grupo, eu já devo colocar essa semana no nosso grupo, a divisão
né, dos orientadores de vocês. Por quê? Porque mais na frente, daqui a mais 2 aulas, acredito que vocês já vão estar começando a apresentar os seminários, né? E sendo orientados para o futuro artigo que vocês deverão produzir e entregar até dezembro, né? E eu já vou postar também para vocês no grupo as regras do artigo. O artigo vai ser pequenininho, tá certo? E como é que se diz? Esse artigo provavelmente vai ser publicado no livro que a gente vai criar, tá certo? Sobre garantismo processual, volume 1, 2, 3, um livro do nosso grupo, que eu estou entrando em contato com a editora Lumiures para a gente poder publicar. Se não for ela, vai ser a editora Fórum. Eu estou em negociação com ela, tá bom? E a gente também vai fazer em formato e-book, tá? Eu já tenho no meu outro grupo de estudo com a editora Lumiures, mas a gente vai tentar fazer também com ela, né? Mas, assim, é importante que a gente tenha essas reflexões, que vocês não tenham vergonha de debater no grupo, tá certo? Que vocês coloquem as provocações, as inseguranças de vocês, as dúvidas. Os professores aqui, e, assim, eu vou falar de forma bem clara, que eles falam assim, professora, eu quando leio os artigos, eu fico, às vezes, com dúvida e digo assim, meu Deus, é tão complexo que, assim, às vezes eu me acho... Eu vou dizer a palavra que eles me disseram, tá? Às vezes eu me acho tão burra, professora. Eu digo, não, a gente está aprendendo, né? Está aprendendo e é assim mesmo. E essas dúvidas são naturais, né? E assim, eu já disse até para eles, essas suas dúvidas também podem ser dúvidas dos outros colegas. Lembrando que o nosso grupo tem aluno do 1º período, tem aluno do 3º período, tem aluno de 5º, do 7º, 8º, 9º, tem alunos que são pós-graduandos, pós-graduados, tem doutorando no nosso grupo. Então, assim, toda dúvida, eu já disse até para eles, não tenham vergonha de perguntar. Toda dúvida é benéfica, vocês estão aprendendo, né? E o importante é que vocês aprendam e aprendam da melhor forma possível, para que vocês façam mais na frente diferente, tá? Então, assim, quis trazer isso aqui, porque muitas vezes eles ficam com vergonha, porque eles dizem assim, professor, o nível dos professores são altíssimos. E eu me sinto, às vezes, assim, encabulada, me sinto burra, porque tenho dúvidas que eu acho que é besteira, né? Mas, assim, é importante que vocês entendam que não existe a burrice aqui, tá certo? O que existe são, realmente, né, dúvidas, aprendizado, conhecimento, e a gente é eternamente aprendiz, tá certo? Eternamente aprendiz para buscar entender o processo de uma forma diferente. Eu me considero um eterno aprendiz, tá certo? Em tudo que eu faço na minha vida. E a gente vai, assim, dialogando, refletindo e construindo, tá bom? Então, assim, eu acho que a tarde de hoje foi muito boa, né? Foi fantástica. Professor Lúcio, professor William, as perguntas do Gustavo, do Vinícius, né, contribuíram bastante para a tarde de hoje. E quero que cada vez mais vocês participem. Todos vocês participem. Não tenham dúvidas e não guardem as dúvidas para casa. Tragam essas dúvidas. Não deixe para depois. As dúvidas devem ser debatidas, discutidas. Tá certo? É esse o objetivo do nosso grupo e é esse o objetivo do nosso grupo também do WhatsApp. Só não pode discutir política e ficar com corrente no WhatsApp. Tá bom? Mas era isso que eu queria passar aqui para vocês. Se vocês não tiverem nenhum apontamento mais para fazer, eu vou ter que ir embora, porque eu vou ficar sozinha para ir embora e estou no lugar deserto. Oi, vocês estão me ouvindo ou não? Oi. Oi, é o Edu. Desculpa eu não colocar a imagem. Eu estou saindo agora do fórum, estou dirigindo. Eu peço desculpas pela minha aparente ausência. Eu estou no meio de uma inspeção judicial que começou ontem e termina sexta-feira. E aí os trabalhos são intensos. Eu estava assim, com um olho no peixe, outro no gato. Mas consegui acompanhar as intervenções, tanto do Lúcio quanto do William, referendo tudo que foi dito. Agradeço imensamente a todos e parabenizo o desempenho dos nossos 2 diletos amigos. Agradecer a Carol pelas intervenções. Pedir desculpas por uma participação não tão ativa, na verdade nem um pouco ativa, mas eu praticamente fiquei entre a inspeção e escutando o que vocês estavam falando, viu? Desculpa e obrigado. Ok, eu comentei aqui que você estava na inspeção. Está perdoado. Então, gente,
a divisão dos grupos sou eu que estou fazendo, tá certo? Eu estou fazendo de uma forma para que todos os professores tenham, vamos dizer assim, alunos com períodos, né, diversos, para não ficar um nível muito alto, outro nível... Então, quase todo grupo vai ter um pós-graduando, tá certo? Para poder ficar um nível, vamos dizer assim, balanceado entre todos os orientadores, tá certo? Então, provavelmente essa semana eu devo estar mandando para vocês, para que a gente possa já começar a trabalhar de mais próximo com os nossos orientadores, né, até para os futuros seminários. Por quê? A gente vai inverter a partir da quinta aula em diante. Quem vai ser o protagonista desse debate serão vocês, gente. Quem vai entrar aqui para falar e explicar alguma coisa serão vocês, tá? E os professores só serão os mediadores de tudo isso, tá certo? Então, assim, a gente finaliza hoje e até daqui a 15 dias, nosso próximo encontro, daqui a 15 dias vai ser que dia, meu Deus, deixa eu ver aqui, a gente até dia 16 de junho, tá? Dia 16 de junho a gente volta, tá bom? E a gente vai se falando pelo grupo. Qualquer dúvida, qualquer situação, podem perguntar no grupo, não tenham vergonha, tá certo? Ok? Beijo grande para todos, saudades de vocês, para quem eu encontro sempre, né, e tenho um contato diário, para quem eu estou conhecendo, vamos dizer assim, através do grupo, um dia a gente vai se conhecer presencialmente, pessoalmente, tá certo? Julian, Vinícius, Gabriela, tá, gente? Beijo grande. Podem ter certeza que a gente vai fazer um evento garantista aqui em Maceió. É assim que a gente puder se encontrar, que eu adoro aglomeração, eu gosto de contato, gosto de ficar próximo de todo mundo, tá certo? E assim que a gente tiver condições, a gente vai estar juntos. Tá, gente? Beijo grande. Até mais, pessoal. Até a próxima. Professor William, professor Lúcio, professor Eduardo, beijo grande. Tchau, gente.